O milionário chora após ser ajudado por mendigo negro e fazer um pedido impactante. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de um laranja ardente, quando João avistou o carro luxuoso parado na estrada de terra batida. Era um dia normal em seu pequeno vilarejo, mas a cena que se desenrolou em seguida seria tudo menos comum. Sofia, a filha de Ricardo, um empresário de sucesso conhecido na cidade, saiu do carro, rindo e conversando com as amigas. Um instante depois, os risos se transformaram em gritos quando ela escorregou e caiu com tudo, rodopiando e desacordando ao bater a cabeça na pedra. João, que estava ali perto, sentiu o coração disparar. Ele se lançou na direção dela, ignorando o medo do que poderia acontecer. Ao se agachar, a adrenalina tomou conta. Ele nunca tinha visto alguém tão perto da morte. Antes que pudesse pensar, suas mãos estavam sobre o rosto de Sofia, tentando entender a situação. O resto do mundo desapareceu. Ele chamou as amigas dela e, em meio ao Ricardo, que tinha saído do carro, estava paralisado, lágrimas quentes correndo por seu rosto. E quando seus olhos se encontraram, algo mudou. Ele agradeceu a João com um abraço apertado, como se aquele toque pudesse transmitir toda a gratidão que palavras não expressariam. No dia seguinte, uma enorme surpresa. Ricardo não apenas ofereceu um emprego a João na mansão, mas também prometeu tratamento médico para Dona Maria, a mãe do garoto. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. João passou a trabalhar em meio a luxo e conforto, um mundo até então inatingível. Com o tempo ele se destacou, aprendeu com os melhores e aos poucos seu olhar tímido se transformou em um brilho confiante. Junto a isso nasceu uma amizade inesperada. O carinho que floresceu entre ele e Sofia tomou forma de algo mais. As conversas, os risos e as promessas de futuro se misturavam ao sabor do primeiro amor. Cada toque provocando borboletas no estômago. Mas assim que o futuro começou a brilhar, as saudades começaram a pesá-los. João se deparava com desafios acadêmicos que exigiam muito dele. As tentações profissionais o chamavam e a pressão para brilhar na carreira crescia. Sofia também enfrentava um ambiente competitivo, onde cada passo era disputado, e o peso do que sentia por João tornava tudo mais difícil. Em um encontro com um mentor, João viu sua vida em uma nova perspectiva. Ele percebeu que poderia fazer mais pelo seu povo, pelas pessoas que, assim como ele, lutavam por uma chance. Quando surgiu uma oferta para liderar um centro de pesquisa no Brasil, ele ficou dividido entre seu desejo de ajudar e suas ambições pessoais. Enquanto isso, Sofia tentava se manter firme no novo mundo, mas a saudade fazia seu coração apertar. Quando João finalmente pensou em quais caminhos seguir, um imprevisto ameaçou tudo. Uma mensagem misteriosa chegou até ele, deixando uma questão no ar. Conseguiriam eles não apenas construir um futuro juntos, mas também impactar a vida de Ou. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que tem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando João leu aquela mensagem, seu coração parou por um segundo. Era de um número desconhecido, mas as palavras queimavam como fogo nas suas mãos. Você deve ficar atento. A vida da Sofia corre perigo. Não confie em ninguém. Ele tentou racionalizar,
Mas as imagens de tudo que havia construído com ela começaram a girar em sua cabeça. Um frio na barriga tomou conta dele e tudo parecia desmoronar. Sem pensar, ele pegou o celular e ligou para Sofia. O toque do telefone ecoava como um tambor em seu peito. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente ela atendeu, sua voz doce era um bálsamo em meio ao caos. Mas o alívio foi breve. Oi, João, que saudade! Começou Sofia, mas suas palavras foram cortadas por um grito ao fundo. A conexão ficou ruim e ele só ouviu Sofia, não! A linha caiu e o silêncio foi ensurdecedor. João se levantou do sofá, o coração acelerado. O que está acontecendo? Ele mal conseguiu pensar. Rápido vestiu uma jaqueta e saiu pela porta. O vento frio cortando seu rosto, a urgência o empurrou a correr em direção ao campus, onde sabia que Sofia estava. Cada passo parecia um compasso de desespero. Quando chegou, o lugar estava em alvoroço. Gente correndo, sirenes ao longe. Ele se espremia entre as pessoas. A agitação o envolvia como um mar revolto. João avistou uma amiga de Sofia, angustiada e chorando. O que aconteceu? Gritou, o pescoço esticado em busca de informação. Ela estava na biblioteca e desmaiou. Encontraram drogas na bolsa dela, respondeu a amiga, soluçando. As palavras golpearam João como um soco no estômago. Droga? Sofia? Isso não podia ser verdade. Ele balançou a cabeça, a negação pulsando forte. Não pode ser! Isso é uma armadilha. Aquele pensamento o atingiu como um relâmpago. Poderia ser verdade? Seria alguém tentando desestabilizá-los? Enquanto seus instintos o guiavam, ele se afastou da multidão, buscando clareza. Mal sabia ele que Ricardo estava observando de longe, com um semblante tenso, os olhos lentos de preocupação. O milionário percebeu a expressão de desespero no rosto de João e decidiu intervir. João chamou Ricardo com um tom de urgência. Ele se aproximou, mas o garoto estava tão perdido em seus pensamentos que mal notou. Precisamos falar. Existe mais nesta história do que você imagina. Ele se voltou, as palavras de Ricardo soando como um eco distante. O que você sabe? Onde está a Sofia? Vem comigo! Ricardo insistiu, puxando João em direção a um canto mais calmo. Eu sei que não parece, mas ela pode estar em real perigo. E eu também. O olhar de Ricardo fez João sentir um arrepio. O que você quer dizer? Ricardo hesitou, o pânico no olhar. Apenas ouvi coisas, pessoas que não gostaram de mim, de nós. E Sofia, ela pode ser uma chave para algo maior do que pensei. A revelação caiu entre eles como uma bomba, ecoando em um silêncio pesado. João se sentiu confuso, a mente girando em busca de respostas. Havia segredos nas entrelinhas, um tipo de jogo que estava longe de sua compreensão. Que mais ele não sabia? E que Sofia tinha a ver com isso? Quando tudo parecia que ia se resolver, tudo desmoronava em novas perguntas. E enquanto o caos à sua volta se intensificava, um novo pensamento surgiu. Não era só a vida de Sofia que estava em jogo, mas a deles. E talvez em plano muito maior que os unia. A incerteza do que viria a seguir o fez sentir um nó na garganta. Estariam eles prontos para enfrentar o que estava prestes a acontecer? João respirou fundo e, com um novo sentido de determinação, um novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar. Mas em que direção? Ele não sabia. Iria buscar a verdade. Não importava o custo. João respirou fundo. A pressão dentro dele só aumentava.
O que mais você sabe, Ricardo? As palavras estavam quase trêmulas, mas ele se esforçou para manter a calma. O homem que tinha salvado o futuro de sua mãe e de uma nova vida, agora parecia envolto em sombras profundas. Eu não posso explicar tudo agora. O que sei é que tem gente poderosa que não quer que a Sofia descubra a verdade sobre seu passado. Ricardo falou rápido, como se cada segundo contasse. Ela nunca soube. João sentia o coração disparar. O que você quer dizer com isso? A urgência no tom dele subia. As imagens de Sofia estavam em sua mente. Ela não é só a filha do milionário. Tem uma história ligada ao meu passado, ao meu império. Está mais enraizada no crime do que podemos imaginar. Ricardo desviou o olhar, como se o peso daquela confissão fosse demais. Se descobrirem que ela está envolvida, pode acabar muito mal para nós dois. Os olhos de João se arregalaram. Como é que isso é possível? Sofia? Ele não conseguia processar. A imagem da garota doce e cheia de luz surgiu em sua mente. A última vez que a viu, estava livre, rindo. Não pode ser! Ela é boa, eu conheço ela! Ricardo fechou os olhos, a dor estampada no rosto. E se eu te dissesse que algumas pessoas dentro do meu círculo não querem que ela viva, João? Você não entende! Alguém colocou aquelas drogas na bolsa dela. Vai parecer que ela é responsável. A revelação bateu como um tiro. João se lembrou das palavras da amiga, o desespero dela. Tudo começava a fazer sentido. Impressionado, ele balançou a cabeça, perplexo. Isso não é possível. Quem estaria por trás disso? Ricardo hesitou. A tensão no ar era palpável. Alguém que quer me derrubar e que pode se aproveitar da inocência dela para fazer isso. Ele pegou a mão de João com força. Precisamos agir rapidamente. Temos que proteger a Sofia. O coração de João acelerou. Ela não está segura. Mas eu vou encontrá-la. Ele sentiu um nó na garganta. A ideia de que ela estava em perigo o consumia. Então, um grito cortou o ar. Uma moça na multidão. Ela não estava sozinha. Estavam com ela. As pessoas começaram a murmurar. Um pânico visível começava a se espalhar. Acompanharam o movimento, seguindo as vozes. E foi aí que João viu. Seus olhos se arregalaram. Sofia estava cercada por policiais, parecendo confusa e perdida. Ele saltou à frente. O impulso que nasceu do fundo da alma, mas logo foi detido por Ricardo. Não, isso pode piorar tudo. Mas era tarde demais. A multidão encostava em João. Ele conseguia ver o terror nos olhos de Sofia. E o desespero apertava-se o coração. Quando conseguiu se desvencilhar, João chegou mais perto, buscando o olhar de Sofia. E então, em meio à gritaria, algo chocante aconteceu. Uma figura surgiu por trás. Alguém que João conhecia. Era Luísa, a melhor amiga de Sofia, com uma expressão de raiva e desprezo nos olhos. O que você está fazendo aqui, Luísa? João perguntou, a incredulidade atravessando sua voz. E ela respondeu com um sorriso malicioso. A verdade finalmente irá aparecer. E Sofia terá que escolher um lado. O riso dela ecoou, e naquele instante, tudo fez clique. Luísa, não, você não faria isso. A imprevisibilidade em sua voz era clara. Você a traiu? O olhar de Luísa se transformou em algo mais sombrio. Trair? Não, mas estou farta de ser colocada em segundo plano. No fundo, essa é a jogada mais inteligente de todas. João se sentiu tonto. Luísa, a amiga que ele sempre acreditou estar ao lado deles, revelava em suas palavras que não era quem parecia. O mundo ao redor começou a girar, como se tudo ao seu redor estourasse em cores e sons. Precisamos fazer algo.
Elas precisam de ajuda! Gritou Ricardo. Mas a mente de João estava presa na reviravolta. A vida que ele conhecia ruiu em um instante. E ao olhar para Sofia, a confusão nos olhos dela trouxe um novo medo. O que eu fiz, Luísa? Ele perguntou, o desespero escorrendo de sua voz. Você me deu força, João. Agora você e Sofia terão que lidar com a verdade. Você quer proteger ela ou enfrentar quem realmente manda? João ficou paralisado. O futuro deles estava agora em uma encruzilhada. Qual caminho seguir? Ele não sabia. Mas a única certeza que tinha era que segredos profundos à espreita mudariam tudo. Ele estava prestes a mergulhar em um abismo de perigos. E a única pergunta que ecoava era: até onde ele iria para salvar Sofia? João ficou paralisado, o olhar fixo em Luísa. O riso dela era como uma lâmina afiada, cortando o ar pesado entre eles. Você não pode estar falando sério, ele murmura, a incredulidade pulando de seus lábios. Você realmente a traiu, Luísa? Ela inclinou a cabeça, um sorriso cruel despontando em seu rosto. Traição? Não! Isso é apenas aproveitamento. Enquanto vocês dois se achavam tão superiores, eu estava aqui aos seus pés. Agora a verdade vai vir à tona. Os gritos e murmúrios na multidão se tornaram distante para João. O coração batia forte. A confusão nos olhos de Sofia cortava como uma faca. Ele sentiu um peso esmagador no peito. O impulso de correr até ela, mas a irmandade que sempre acreditou existir naquele triângulo virou fumaça. Luísa, você não tem ideia do que está fazendo! A voz de Ricardo soou atrás dele. Uma mão no ombro de João, tentando ancorá-lo no meio do caos. Mas a lealdade que ele costumava sentir estava em ruínas. Ele olhou para o rosto de Ricardo, buscando respostas que pareciam se distanciar cada vez mais. A vida de Sofia está em jogo, gritou João, os olhos ardendo. E você? Que está fazendo para proteger ela? Luísa sorriu de forma sarcástica, o olhar provocador. Só estou fazendo o que você e sua nova vida de riqueza não podem. Eu quero a verdade. E ela vai descobrir. As palavras dela foram uma bomba que estourou no coração de João. A multidão ao redor começou a se agitar. Vozes confusas misturadas ao alvoroço. Ele avistou Sofia sendo levada pelos policiais, seu rosto pálido e confuso. Sofia! Gritou sem pensar, mas foi interrompido por um estrondo. Uma explosão logo atrás da biblioteca fez o chão tremer e o caos se transformou em pânico. As pessoas começaram a correr em todas as direções, gritos de horror ecoando pelo ar. Sem pensar, João se lançou na direção de Sofia. Mas a cena se desdobrava como um filme em câmera lenta. Ao chão! Alguém gritou, e o som de vidro quebrando foi ensurdecedor. Luísa estava desaparecendo na confusão, e o socorro que deveria vir estava longe. O mundo ao redor de João parecia desmoronar. O calor da explosão era palpável. Um redemoinho de fumaça e fogo surgindo a poucos metros dele. Ele viu Sofia, seus olhos arregalados, sem saber como se mover. João correu. Alguma coisa queimava atrás dele, mas ele não parou. Cada passo parecia levá-lo mais perto do desespero.
Finalmente, ele chegou à multidão de policiais, uma barreira entre ele e Sofia. Ela não fez nada! Gritou, mas ninguém ouvia. E então, uma figura apareceu no meio da fumaça. Era Luísa, caminhando lentamente como se fosse o centro de tudo. Com um olhar desconcertante, ela ergueu os braços, como se quisesse controlar o caos em volta dela. Vocês acham que podem sair ilesos? Ela não é apenas uma garota. Ela é meu bilhete para a verdade. E todos vocês vão arder se não fizerem o que eu digo. A revelação atingiu João como um soco. Luísa sabia muito mais do que deixava transparecer. E isso o deixou paralisado. Luísa, você está louca? Ele gritou, buscando um vestígio da amiga que conhecia. Louca? Ou apenas desperta? Sofia sempre esteve no meio de tudo isso e nem sabia. O que você não entende, João, é que a verdade está em seus próprios olhos. O que você não viu, o que você não quer ver, é que ela pode ser mais perigosa do que você imagina. As palavras dela vibraram em sua mente. Por que ela dissera aquilo? O que Sofia tinha a ver com isso? E enquanto o caos aumentava, uma coisa ficou clara. Luísa não era a única com segredos. Algo dentro dele estava se quebrando. Você precisa escolher um lado, João. Luísa sussurrou com um sorriso. A fumaça subindo em volta deles, como se uma nova realidade estivesse se formando. Nesse momento, ele não tinha certeza se ainda conseguiria salvar Sofia, ou se a própria Sofia era a chave de tudo. As escolhas não eram mais simples. O mundo de João se desdobrava, e ele estava prestes a se perder em um labirinto sem saída. E se Sofia não fosse quem ele pensava que era? Se tudo o que construíram tivesse sido uma mentira? As dúvidas o envolveram como uma neblina densa, e ele percebeu que as reviravoltas estavam longe de terminar. João ficou paralisado, o olhar fixo em Luísa. O riso dela era como uma lâmina afiada, cortando o ar pesado entre eles. Você não pode estar falando sério, ele murmurou, a incredulidade transparecendo em sua voz. Isso é uma armadilha, Luísa. Você realmente a traiu. Ela inclinou a cabeça, um sorriso cruel despontando em seu rosto. Traição? Não. Isso é apenas aproveitamento. Enquanto vocês se achavam tão superiores, eu estava aqui, aos seus pés. Agora, a verdade vai vir à tona. A multidão parecia distante. O coração de João batia mais rápido enquanto olhava para Sofia, cercada de policiais e confusa. Um nó se formava em sua garganta. Ele queria correr até ela, gritar que tudo ficaria bem. Mas Luísa era uma barreira entre eles. Ricardo estava ao seu lado, a mão no ombro de João, tentando segurá-lo. E se a vovó não voltar da viagem? Uma voz de criança cortou o pensamento no meio da tensão. Era a irmã mais nova de Sofia, pequena e assustada. O mundo pareceu girar. João se virou para ela, o desespero crescente. Ela vai voltar, eu prometo, ele disse, sem saber se acreditava na própria afirmação. Diante daquela criança, tudo parecia mais real. O tempo parecia parar, mas o momento seguinte mudaria tudo. Então, uma explosão. O chão tremeu sob seus pés e o som estrondoso ecoou nos ouvidos dele como um trovão. Fumaça começou a subir e o pânico se espalhou como um incêndio fora de controle. As pessoas gritavam, correndo sem saber para onde ir.
João se virou, olhando em volta, sem saber o que fazer. Tudo ficou em câmera lenta. O rosto de Sofia estava pálido, olhos arregalados, enquanto o caos se desenrolava. Luísa não parecia intimidada. Ao contrário, ela estava em êxtase. Viu? Isso é apenas o início! Gritou, completamente intrigante e ameaçadora ao mesmo tempo. A verdade virá à tona, e vocês dois não poderão evitar. E então, com um movimento rápido, Luísa puxou algo de seu bolso. Era um pequeno objeto, brilhante, que refletia a luz como uma faca. João franziu a sobrancelha, a confusão misturando-se com o medo. O que ela estava fazendo? Luísa! Ele gritou novamente. Pare! Chegou a hora de saber quem realmente manda aqui, ela respondeu, rindo. O que ela queria? A situação estava ficando mais louca a cada segundo. Mas na fração de segundo em que João pensou em agir, Luísa virou-se e, com uma velocidade surpreendente, lançou o objeto em direção a Sofia. Foi tudo tão rápido. O brilho cortou o ar e, em um piscar de olhos, uma luz ofuscante estourou. João fechou os olhos, segurando a respiração. Uma onda de energia causou um impacto tão forte que ele quase caiu. A fumaça se espalhou, cobrindo tudo em um grito de horror. E quando ele abriu os olhos novamente, o que viu foi de deixar qualquer um chocado. Sofia estava de pé, com uma expressão serena, mas estranha. O objeto que Luísa jogara colidira contra uma barreira invisível ao redor dela, e todos a observavam, sem conseguir se mover. João sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Sofia, você está bem? A voz de João saiu quase como um sussurro, mas ela não respondeu. Na verdade, todos pareciam fixar o olhar nela, como se algo estivesse prestes a se revelar. Um poder desconhecido emanava dela, como se uma força antiga tivesse despertado. O que ninguém sabia era que Sofia não era apenas a filha do milionário. Aquela luz tinha uma origem que remontava ao próprio medo que Ricardo tentava proteger. No mesmo instante, as vozes da multidão tomaram dimensões diferentes. Estava tudo errado. Entre sussurros preocupados e olhares aturdidos, alguém gritou: "Ela é uma... E a frase ficou no ar, pairando como uma sombra. João não podia acreditar. Ele olhou de novo para Sofia e viu algo mudar, como se ela estivesse se transformando diante de seus olhos, revelando uma verdade que poderia destruir tudo. "João, não!" Ricardo gritou, percebendo a mudança. "Você não sabe o que ela é." João estava em choque. As verdades que ele conhecia começavam a desmoronar. O foco da cena mudou abruptamente, e a revelação do passado de Sofia era uma bomba em meio à explosão que Luísa havia causado. Uma linha tênue ligava todos eles a um destino trágico. E no fundo do coração, uma dúvida surgiu. Quem realmente estava em perigo agora? Sofia? Ou todos eles? A luz parecia engolir a cena. E João percebeu que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo o que ele acreditava saber. E antes que ele pudesse pensar em uma resposta, uma nova explosão ecoou e tudo escureceu. O ar estava carregado de tensão. A luz brilhante ao redor de Sofia parecia de fato uma energia própria. Algo criminoso a partir daquele momento. João, imóvel, sentia o coração disparar enquanto assistia à cena que se desenrolava à sua frente. A multidão estava em choque. Luísa, com seu sorriso sarcástico, parecia estar desfrutando do caos. Ele queria gritar,
se aproximar de Sofia e protegê-la. Mas as palavras não saíam. Em um instante, ele percebeu que algo estava se movendo entre eles. Então, no meio daquela luz opressiva, alguém atirou uma bomba de gás lacrimogêneo. O efeito foi instantâneo. Gritos, confusão, todo mundo começava a correr. O gás permeou o ambiente, trazendo um cheiro amargo que queimava os olhos e a garganta. João sentiu que seu mundo desabava. Ele tentou chamar Sofia, mas a voz dele mal conseguiu passar por cima do barulho. O caos tornou-se sua única realidade. João! Ele ouviu a voz de Ricardo, que tentava manter a calma no meio do frenesi. Precisamos sair daqui! Mas ele não conseguia. A imagem de Sofia, cercada pelos policiais, ficou gravada em sua mente. Eu não posso deixá-la! Gritou, os olhos ardendo com cada lágrima não derramada. Então uma melhora surpreendente aconteceu. Sofia começou a gritar também, mas não seus gritos de desespero. Era outra coisa, uma ordem, algo poderoso que surgia dela. Não conseguia entender, mas todos, até mesmo os agentes da lei, congelaram. Fiquem onde estão! Ninguém vai machucar ninguém! A voz dela tinha um poder imenso. E no momento seguinte, algo colossal aconteceu. Uma onda de energia se espalhou como uma cortina de fumaça. Em questão de segundos, a multidão foi empurrada para trás, as pessoas caindo e gritando com a força da onda. João foi jogado para o chão, a visão embaçada pela poeira. Ele tentou se levantar, mas não conseguia. Quando finalmente abriu os olhos, viu o que ninguém poderia imaginar. A luz que emanava de Sofia não era apenas uma luz. Era um campo de força, um escudo invisível que a protegia. Como? O que está acontecendo? Ele murmurou, sem acreditar no que via. A realidade parecia ter se fragmentado em 1000 pedaços. Ela não é quem você pensa que é, Luísa gritou, agora em pânico. Sofia está ligada a coisas que você nunca entenderia. O som da sua voz, agora cheia de raiva, cortou como uma faca. Ele se sentiu apunhalado, como se tivesse sido traído por alguém que confiava. E em meio à confusão, a grande reviravolta atingiu João como um caminhão desgovernado. Lembranças começaram a aparecer. Sofia sempre falava de sonhos e memórias estranhas, mas ele nunca se deu conta. O que ela havia escondido? O que tudo isso significava? O laço que os unia era mais profundo do que ele podia imaginar. Então, tudo mudou de novo. Ricardo se aproximou, sem olhar para Sofia, mas diretamente para João. Está na hora de você saber a verdade, João. Ele se inclinou mais perto. Sofia não é apenas uma garota normal. O que ela mantém escondido pode destruir a nós todos. E tem mais. Ela é a chave. As palavras ecoaram em sua mente. O que Ricardo estava dizendo? Ele olhou para Sofia, que agora parecia envolvida por um mistério profundo e sombrio. Alguma coisa despertava em seu interior. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, quase em um sussurro, o temor crescendo. Ela não escapa do passado que a conecta ao meu. E se isso virar público, todos nós pagaremos um preço alto. Ricardo disse, suas palavras formando uma rede de medo no coração dele. A multidão à sua volta ainda estava perdida no pavor do gás.
Mas o que parecia uma simples confusão de protesto, agora se transformava em uma questão de vida ou morte. Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a verdade. João, eu sou parte de algo muito maior, e você também. Temos que ir agora. Mas uma sombra de dúvida surgiu nele e antes que pudesse juntar todas as peças, um novo grito cortou o ar. Um grito que não parecia humano. E aí tudo virou. Uma figura conhecida, encapuzada e misteriosa, surgiu no meio da fumaça e das sombras. Era alguém que João reconhecia. Era um velho inimigo de Ricardo, alguém que queria vingança. Vocês achavam que poderiam escapar do que construí? Ele ria de forma perturbadora. Sofia, você está mais envolvida do que nunca. As revelações se amontoavam, criando um turbilhão de emoções em João. A realidade do que acabara de ouvir o atingiu com força. Não era apenas a vida de Sofia que estava em jogo, era o destino de todos eles. E em um momento de desespero, a única certeza que João tinha era que o futuro que eles sonhavam estava prestes a ser desmantelado. O caos rugia ao redor deles. Mas a verdade agora, colocado em jogo. E enquanto a sombra crescia, a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para salvar Sofia e desafiar o passado que os assombrava? A tensão pairava no ar, como um peso. João observava Sofia, ainda cercada por uma luz brilhante que parecia protegê-la, mas ao mesmo tempo a isolava. O caos rugia à sua volta. O som de gritos e sirenes cortava a noite. Luísa, rindo como se tudo fosse um grande jogo, estava prestes a revelar algo ainda mais profundo. Você não entende, João. Não se trata apenas de nós. É maior do que você pode imaginar. A voz de Luísa ecoava, mas João estava mais focado em Sofia, que agora parecia mudar. Quando uma sombra se aproximou, o senso de alerta disparou. Era Ricardo, seu rosto uma máscara de preocupação. Isto não pode acabar bem, disse ele com os olhos muito abertos e a respiração pesada. O murmúrio da multidão se intensificou, e quando uma nova figura surgiu do meio da fumaça, as peças começaram a se encaixar de maneira inesperada. A figura encapuzada, que João logo reconheceu como sendo um velho rival de Ricardo, parecia se deleitar no caos. Vocês acham que podiam escapar disso? Sofia é mais perigosa do que pensam! Ele gritou, sua voz cortando o ar cavernoso. O mundo de João rodou. O coração começou a acelerar de forma frenética. Do que você está falando? Ele se virou para Ricardo, buscando respostas que antes pareciam já existir. Então, quando a figura da escuridão se adiantou, lançando um objeto na direção de Sofia, o tempo pareceu parar. Não! João gritou, tentando correr, mas uma força invisível o segurava. O objeto atingiu o escudo de luz ao redor de Sofia, fazendo uma explosão de energia que ofuscou os sentidos. Em meio ao clarão, ouviu algo que o fez congelar. Uma voz familiar, sussurrando seu nome. Era a voz da mãe dele, uma presença que ele não conseguia esquecer. Mas isto não fazia sentido. A confusão crescia, emaranhando seus pensamentos. Então, numa fração de segundo, tudo desmoronou. Quando o brilho da energia diminuiu, o que João viu o paralisou. Sofia não estava mais sozinha.
A figura encapuzada estava atrás dela, segurando uma espécie de colar. Sofia, não! Ele gritou novamente, mas era tarde demais. A luz não apenas envolveu Sofia, mas pareceu se expandir, como se uma conexão estivesse sendo estabelecida. Ele está certo, João. Ela sussurrou, olhos brilhando com uma luz pouco familiar. Eu sou parte do que ele diz. Ardido que ninguém nunca deve saber. O coração de João afundou. Estava tudo escondido, mas agora está vindo à tona tudo o que está em jogo. Não, isso não era possível. A dor de um golpe tão afiado o atingiu. Por quê? Por que você não me contou? A súbita revelação arruinou todas as suas expectativas, transformando seus sonhos em cinzas. O desespero tomou conta dele. Mas a verdade que vinha à tona era ainda mais devastadora. Porque eu não sabia, não me lembrava. O olhar de Sofia se encheu de lágrimas. Mas havia algo mais. Fui forçada a esquecer. Eles não queriam que eu soubesse da minha verdadeira origem. Ela gesticulou para o homem encapuzado. Você não pode imaginar o que está em jogo. E naquele instante, uma nova reviravolta se revelava. O que tudo isso significava? O passado de Sofia se entrelaçava aos perigos que eles enfrentavam. E a conexão com Ricardo parecia fazer parte de um jogo terrível, que ainda não estava claro. A expressão de Luísa mudou, de arrogante para assustada. Você não deveria ter feito isso. Ela acusa, como se finalmente entendesse a gravidade do que estava acontecendo. João, o coração acelerado, queria entender. O que você sabe, Luísa? O que você sabia de tudo isso? Mas antes que pudesse obter uma resposta, a figura encapuzada fez um movimento brusco e todo o ar pareceu se dispersar ao redor deles. O jogo começou e vocês não têm ideia do que está à espera. A sabedoria de Sofia é vital e o futuro depende da escolha dela. Era um momento de escolha para todos. O que significava isso para ele? A confiança que tinha em Sofia, o amor que sentia, agora balançava em uma corda bamba. João se preparou para o que estava prestes a acontecer. Ele sentiu o nó na garganta, um aperto profundo enquanto o plano se desenrolava. Se você realmente a ama, então lute por ela, mas esteja preparado para as consequências, João. As palavras de Ricardo ecoaram, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar como um castelo de cartas. A confusão dominava seu interior. Ele olhou para Sofia. O que estava em jogo tornava-se cada vez mais perigoso. Em quem ele realmente podia confiar? A dúvida e a ansiedade cresceram como uma tempestade prestes a explodir. O futuro estava incerto. Uma nova verdade estava prestes a emergir e João não sabia se conseguiria lidar com isso. Quando a figura encapuzada disse: "Agora vamos brincar de verdade?", um medo profundo tomou conta dele. O que viria a seguir? Ele não tinha ideia, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. O ar estava carregado de tensão. A luz brilhante ao redor de Sofia parecia de fato uma energia própria, algo criminoso a partir daquele momento. João, imóvel, sentia o coração disparar enquanto assistia à cena que se desenrolava à sua frente. A multidão estava em choque. Luísa, rindo como se tudo fosse um grande jogo, estava prestes a revelar algo ainda mais profundo. Você não entende, João. Não se trata apenas de nós. É maior do que você pode imaginar.
A voz de Luísa ecoava, mas João estava mais focado em Sofia, que agora parecia mudar. Ao invés de me puxar para esse jogo, você deveria entender que a verdade é muito mais perigosa do que você pensa. A figura encapuzada riu em um tom baixo, como se estivesse prestes a oferecer um pedaço valioso no meio do caos. Então, quando a sombra se adianta, o tempo parece parar. Uma explosão de luz irrompe entre eles e os habitantes do lugar. João sente um frio na espinha. O quê? O que você fez? Ele consegue gagar, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. E aí tudo virou. A figura encapuzada, que João agora via claramente, não era um estranho. Era um rosto que ele conhecia muito bem. Era seu pai, um homem que ele acreditava ter perdido anos atrás, envolvido em questões obscuras e distante da sua vida. A empolgação e o choque juntos tomaram conta dele, como um soco no estômago. Pai? Sim, João. Surpreso? As palavras dele saíram frias, sem emoção. A revelação fez o chão parecer desmoronar sob seus pés. Eu te deixei longe disso para você não ter que sofrer como eu. A multidão ficou em silêncio enquanto a revelação se instalava a cada segundo. Sofia olhou para João, os olhos cheios de confusão e preocupação. Você sabia? Ela questionou, não acreditando que o menino que conhecia tinha um passado tão obscuro. Eu não sabia que você era parte disso. João gritou, sentindo uma mistura de dor e traição. Cada palavra cortava como uma lâmina. Ele não conseguia entender. Como seu pai poderia se meter em algo assim? João, isso é importante. Precisamos proteger você e a Sofia. O tom da voz do pai era urgente, como se ele estivesse tentando salvar o que restava do mundo deles. Mas o que ele realmente queria? Desde o começo, o que ele não disse? Ouvindo tudo isso, Luísa começou a rir, mas o riso virava um choro desesperado. Vocês acham que podem sair ilesos? A verdade agora está exposta e eu vou garantir que todos vocês paguem por isso. A tensão na atmosfera era palpável. João sentiu seu coração bater forte e rápido. O que estaria por vir seria mais doloroso do que imaginar. Ele olhou para Sofia, que agora estava cercada pelo caos. Suas expressões eram um misto de medo e compreensão. João, o que fazemos agora? Eu não sei. Ele comentou, a vulnerabilidade em sua voz quebrando qualquer máscara de bravura. Um grito ecoou pela multidão e de repente a figura encapuzada teria uma última palavra. Vocês têm até a última luz do dia, disse ele, antes de desaparecer na névoa. O vazio deixado atrás era aterrorizante. João abraçou Sofia, o medo impregnando cada célula do corpo. Enquanto os ecos das palavras de seu pai reverberavam em sua mente, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que a figura encapuzada realmente queria? E como isso se ligava a tudo o que acreditava saber? Havia segredos maiores ali do que qualquer um dos três poderia imaginar, ameaçando não só suas vidas, mas o futuro de todos ao seu redor. O caos rugia ao fundo, mas dentro dele, a urgência estava tomando conta. Ele precisava encontrar respostas. E rápido, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ele iria para proteger a única pessoa que sempre amou, Sofia, agora que o jogo assumira novas e aterrorizantes dimensões? O ar estava carregado de tensão.
A luz brilhante ao redor de Sofia parecia de fato uma energia própria. Algo criminoso a partir daquele momento. João, imóvel, sentia o coração disparar enquanto assistia a cena que se desenrolava à sua frente. A multidão estava em choque. Luísa, rindo como se tudo fosse um grande jogo, estava pré. Não se trata apenas de nós. É maior do que você pode imaginar. A voz de Luísa ecoava, mas João estava mais focado em Sofia, que agora parecia mudar. Ao invés de me puxar para esse jogo, você deveria entender que a verdade é muito mais perigosa do que você pensa. A figura encapuzada riu, em um tom baixo, como se estivesse prestes a oferecer um pedaço valioso no meio do caos. Então, quando a sombra se adianta, o tempo parece parar. Uma explosão de luz irrompe entre eles e os habitantes do lugar. João sente um frio na espinha. O quê? O que você fez? Ele consegue gagar, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. E aí tudo virou. A figura encapuzada, que João agora via claramente, não era um estranho. Era um rosto que ele conhecia muito bem. Era seu pai, um homem que ele acreditava ter perdido anos atrás, envolvido em questões obscuras e distante da sua vida. A empolgação e o choque juntos tomaram conta dele, como um soco no estômago. Pai? Sim, João. Surpreso? As palavras dele saíram frias, sem emoção. A revelação fez o chão parecer desmoronar sob seus pés. Sofia olhou para João, os olhos cheios de confusão e preocupação. Sabia? Ela questionou, não acreditando que o menino que conhecia tinha um passado tão obscuro. Eu não sabia que você era parte disso! João gritou, sentindo uma mistura de dor e traição. Cada palavra cortava como uma lâmina. Ele não conseguia entender. Como seu pai poderia se meter em algo assim? João, isso é importante. Precisamos proteger você e a Sofia. O tom da voz do pai era urgente, como se ele estivesse tentando salvar o que restava do mundo deles. Mas o que ele realmente queria? Desde o começo, o que ele não disse? Ouvindo tudo isso, Luísa começou a rir, mas o riso virava um choro desesperado. Vocês acham que podem sair ilesos? A verdade agora está exposta. E eu vou garantir que todos vocês paguem por isso. A tensão na atmosfera era palpável. João sentiu seu coração bater forte e rápido. O que estaria por vir seria mais doloroso do que imaginar. Ele olhou para Sofia, que agora estava cercada pelo caos. Suas expressões eram um misto de medo e compreensão. João, o que fazemos agora? Eu não sei, ele comentou, a vulnerabilidade em sua voz quebrando qualquer máscara de bravura. Um grito ecoou pela multidão, e de repente, a figura encapuzada teria uma última palavra. Vocês têm até a última luz do dia, disse ele, antes de desaparecer na névoa. O vazio deixado atrás era aterrorizante. João abraçou Sofia, o medo impregnando cada célula do corpo. Mas a verdadeira reviravolta se desenrolou quando, de repente, Luísa lançou uma bomba de fumaça, criando uma cortina escuríssima ao seu redor. No instante em que a fumaça começou a se dissipar, algo incrível aconteceu. João viu sombras se movendo. Mas não eram apenas pessoas comuns. Eram figuras encapuzadas, assim como a que havia se revelado como seu pai. João se virou, sua mente girando. Sofia, olhe! Gritou, mas a palavra mal havia saído.
quando a figura encapuzada, que havia parecido ser seu pai, se virou e revelou um sorriso sinistro. Não era ele. Era um impostor. Só você pode achar que o sangue te define, meu caro João. A figura imita a voz do pai, mas havia algo de errado. A verdade é que você é apenas um peão nesse jogo. Uma dor aguda atravessou o peito de João, enquanto a sensação de traição se aprofundava. Não pode ser! Ele ficou paralisado, o coração martelando no peito. A multidão em volta ficou mais silenciosa. As figuras agora cercavam Sofia, e havia algo a mais nas sombras, uma força escura que João nunca havia alcançado. Ela não é a única com um legado, João. Você também carrega o peso do que sua família fez. O impostor avançou, provocando um calor intenso no ar. E você tem que decidir de que lado ficará. A revelação disparou um eco em sua mente. Legado? O que seu pai havia escondido? A pergunta se tornou um grito ensurdecedor na cabeça dele. Sofia olhou para João, os olhos alagados de pânico. João, o que está acontecendo? O que você sabe sobre isso? Nesse momento, o chão sob os pés de João parecia desmoronar. Ele não sabia o que responder, mas o papel que ele havia desempenhado em tudo isso nunca havia sido tão claro. Sofia, eu... E antes que pudesse terminar, uma explosão de luz novamente rompeu pelo ar, envolvendo tudo em um turbilhão. João mal teve tempo de reagir e a visão dele ficou escura. O eco da voz do impostor ressoava em sua cabeça, repetindo: escolha um lado, escolha um lado. E quando a visão finalmente voltou, tudo estava mudado. Ele não estava mais no mesmo lugar. O que era apenas um momento de luta e verdade, agora se transformara em uma batalha épica e confusa. Um novo enigma se formava. O que é a real? E que tipo de escolha ele teria que fazer para salvar Sofia e a si mesmo? A tensão no ar atingia um ponto crítico. João mantinha os olhos fixos no impostor, o que revolvia tudo dentro dele. Era como se a verdadeira essência de seu mundo estivesse se despedaçando. Você não é meu pai! Gritou, o peito se apertando com raiva e dor. A figura encapuzada apenas sorriu, uma expressão de diversão grotesca. Ah, mas eu sou parte de você. O que você não sabia é que sua linhagem é mais sombria do que imagina. Suas palavras eram venenosas. O olhar de João vagou para Sofia, que estava paralisada, assustada e confusa. Sofia, não acredite nele! Gritou. A multidão em volta deles estava em pânico. As pessoas murmuravam, algumas choravam, outras se afastavam, tentando escapar daquele terror. Um gás de confusão permeava o ambiente e um eco de gritos reverberava pela escuridão crescente. Precisamos agir, disse Ricardo, tocando o braço de João. Isso não vai acabar bem. Mas antes que João pudesse reagir, Luiz avançou, o olhar distorcido de emoção. Você vai se arrepender, João! Ela soltou uma risada histérica, como se aquilo tivesse se tornado um jogo. Mas os olhos dele estavam em Sofia. Ele viu uma centelha de determinação surgir nela, mesmo cercada pela incerteza. João, escute! A voz dela era firme. Eu não sei de onde vem tudo isso, mas não vou deixar ninguém nos separar. O brilho em seu olhar era contagiante. E ali, naquele momento, entre a certeza e o caos, algo dentro dele soube que precisava lutar. As figuras encapuzadas começaram a se mover, cercando-os. João sentiu o desespero empurrar para frente. Sofia, fique perto de mim!
Eles se uniram, mãos entrelaçadas, como se o toque fosse uma proteção mágica. Juntos, eram mais fortes. Você acha que pode lutar contra o que está destinado a acontecer? O impostor riu, mas havia algo desesperador em seu sorriso. Antes que pudesse prosseguir com suas ameaças, Sofia ergueu a mão. A luz que a envolvia brilhou ainda mais, como se ela estivesse invocando uma força antiga. Eu não sou seu peão. Estão todos errados sobre mim. Sua voz ressoou com uma energia que parecia fazer tremular o ar, em um movimento rápido. A energia que emanava dela se expandiu, criando um campo luminoso. A multidão ficou em silêncio, absorvendo a intensidade do momento. João lançou um olhar preocupado, mas Sofia estava decidida. Fuja! Agora! Ela ordenou e a força pulsante ao redor dela se intensificou. O impostor hesitou, dúvida passando por seu rosto. Essa fraqueza deu a João a chance de agir. Ele e Sofia se moviam juntos, um passo após o outro. O calor entre suas mãos aquecendo a coragem dentro deles. A luz crescia, envolvendo as sombras e dissipando o terror. Quando a explosão final de energia aconteceu, o impostor foi empurrado para trás e as figuras que Ancora tinha desaparecido na fumaça. O caos se acalmou, os gritos diminuíram, até que o silêncio tomou conta. João olhou para Sofia, que estava ofegante, mas havia um brilho de vitória em seu olhar. Nós ou nós, ele disse, um sorriso brotando. Mas a fraqueza nas pernas dela indicava que aquela batalha tinha custado muito. Ricardo se aproximou, os olhos cheios de alívio. Vocês conseguiram! Mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Eles vão voltar! Eles vão voltar! João assentiu, sabendo que o verdadeiro perigo talvez ainda estivesse à espreita. E agora, eu não serei mais sozinhos. A união deles mostrara que, mesmo na escuridão, havia luz. Vamos descobrir, João respondeu, apertando a mão dela com força, como se a conexão pudesse enfrentá-los. Juntos eles se prepararam para o que quer que viesse na próxima curva. Enquanto caminhavam para fora do caos, havia uma sensação estranha de que a jornada estava longe de terminar. Seu futuro ainda era incerto, mas havia esperança agora, e a necessidade de enfrentar o que estava por vir era compartilhada, como um pacto inquebrantável. E antes que a cena se apagasse, uma voz ecoou em sua mente. Vocês têm mais uma escolha a fazer. O mistério pairava no ar, como um sinal de que algo maior estava por vir. E agora, para você que leu aqui até o fim, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esse é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E mais importante, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final que deixará todo mundo de queixo caído. E nunca se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com Peluman.